Oi, gente! Sejam bem-vindos de volta ao meu podcast Instantes de Alma. Eu sou a Giovana, uma comunicadora por paixão, profissão e vocação, e aqui eu te mostro que comunicação é muito mais do que fala, é transformação. E, gente, se você não está mais só ouvindo esse podcast, mas está também vendo esse podcast, você já faz parte da mudança que vem acontecendo não somente na minha vida, mas também na minha profissão e, consequentemente, no meu podcast. Faz muito tempo que eu não gravo nenhum episódio e eu decidi retomar os episódios aí com vários apoios no meio disso tudo, inclusive a Gabi, minha amiga, que está gravando comigo esse episódio, para justamente expor muito mais daquilo em que eu sinto de falar, colocar a minha voz em jogo e, consequentemente, promover tudo aquilo em que eu acredito que a comunicação de fato seja. Então, o viés de estar aqui falando com você é de colocar em jogo a voz no mundo que, consequentemente, pode atrair tudo isso, certo? E como tema para esse podcast de recomeço, vamos colocar assim, né? Eu vim aqui, olha só como realmente está tudo novo. Gente, eu trouxe até uma estrutura para eu de fato me guiar nesse bate-papo com vocês. A ideia é continuar sendo um bate-papo de fato sobre aquilo que eu acredito, aquilo que eu defendo, aquilo em que tem acontecido no meu dia a dia, no cotidiano, para consequentemente conseguir falar com vocês, mas de um modo que tenha um fluxo um pouco melhor para tudo isso acontecer, né? E como tema, eu pensei em trazer para conversar com vocês algo presente no meio disso tudo, que é justamente a mudança. Mas não falando da mudança somente como transformação, já que como transformação a gente já contempla a mudança desse modo, mas falar da mudança no ponto de que mudar também é um luto. Mudar também é deixar algo ser finalizado, é deixar algo partir para que o novo, consequentemente, entre no meio disso tudo. Então, falar da mudança de fato como um viés de que para que o novo emerja, o antigo precisa ir, precisa sair no meio disso tudo, certo? Eu tenho mudado muito em diversas áreas da minha vida. O meu emagrecimento tem sido algo muito forte dentro disso, porque ele me trouxe, consequentemente, um novo ponto de vista sobre quem eu sou, sobre a minha identidade, e aí não somente psicológica, porque sim, trazendo em um viés mental, mas também física, me vendo como uma nova pessoa no espelho. E eu conversava muito com a minha psicóloga sobre isso, sobre como, mesmo sendo uma nova versão e estando apaixonada pela construção de quem eu estou me tornando, ainda é muito fácil para mim voltar a ser quem eu era. E voltar a ser quem eu era, eu digo aqui nesse ponto, por quê? Voltar a ser quem eu era porque é muito confortável para nós, enquanto ser humanos, acostumados ali com a previsibilidade, acostumados a sempre fazer tudo igual, a sempre ter aquilo que já é previsível, aquilo que já é certo, aquilo que já é muito mais domável, do que aquilo que a gente ainda não tem certeza do que é. Muito mais fácil você voltar a ser quem era do que se acostumar a quem você ainda nem sabe quem vai se tornar. Então é muito mais fácil para nós correspondermos a essa previsibilidade, a essa segurança, a tudo isso que acontece, do que consequentemente ao movimento que a vida naturalmente pede. Eu até estava conversando e aí eu vi uma frase sobre isso também, que é, até anotei a frase para não esquecer, que é: o casulo ele vai sempre ser muito mais confortável do que a metamorfose. Sair e viver já naturalmente traz um luto, traz uma dor. A vida, o viver, nem sempre é muito gostoso. Muitas vezes o viver, ele traz a dor de não ser aquilo que talvez você espera no tempo que você espera e de ter aquilo que você quer no tempo que você quer. Então, tudo isso traz um luto e uma dor muito grande por volta dessa questão. E aí, consequentemente, eu anotei aqui que era um ponto muito importante para eu trabalhar com vocês, que é da prisão que a gente tem a nossa antiga identidade. E aqui a prisão que eu digo de antiga identidade é: ai, não vou mudar porque, olha, nossa, mas quando eu era daquele jeito, eu era tão feliz. Quando eu tinha aquilo, eu era tão mais confortável, era tudo tão mais gostoso, era tudo tão mais simples, era tudo do jeito em que eu já estava acostumada, a previsibilidade que o ser humano já tem, a segurança que o cérebro já precisa. E aí eu escolho não mudar
Primeiro, porque eu já sei como vai ser, continuando a ser quem eu era. E segundo, que eu estou apegada às memórias que eu tenho de quem um dia eu fui. E aí eu me mantenho a continuar sendo quem um dia eu fui, para que eu não corra o risco de perder essas memórias que eu tive. E aí, consequentemente, que eu vou ter na construção disso tudo. E aí eu me mantenho sendo essa mesma pessoa a quem viveu todos esses episódios. E aí, no meio disso tudo, tem também a síndrome da Gabriela, que é aquela coisa, nasci desse jeito, sempre fui assim, não vou mudar, vai continuar desse jeito. Ah, mas sempre fui assim, sempre deu certo, por que é que eu vou mudar? Por que é que eu preciso de alguma coisa nova? E aí, de novo, você se acomoda à previsibilidade de continuar sendo quem você gostaria de ser, de continuar sendo quem você sempre foi na realidade, né? Você se acomoda a essa previsibilidade. É muito interessante, falando de novo e conectando tudo isso ao emagrecimento e à minha nova versão de continuar tendo todos esses hábitos de cuidado meu mental, de me expor aqui, apesar de amar falar e gostar muito de conversar, não é uma coisa sempre muito confortável. Estar aqui falando sobre tudo isso, estar aqui gravando sobre tudo isso, estar aqui me colocando ao movimento da vida, nem sempre vai ser confortável. E é interessante o como, mesmo não sendo confortável, eu vou escolher estar aqui, porque faz parte da minha nova versão. E aí eu não posso corresponder à minha vida nova aos padrões que antes eu tinha, de mesmo querendo falar horrores, de mesmo estando com o sapinho aqui engolido na boca, escolher não falar, porque é aquilo em que eu vivi a vida inteira. O quanto é dolorido estar vivendo a minha versão antiga quando eu sei que eu posso mais, mas o quanto ainda assim é dolorido viver a nova, viver a nova versão. O quanto ainda assim dói viver a nova versão, mesmo sendo tudo aquilo que eu sempre quis ser, mesmo estando com tudo aquilo que eu sempre quis estar. E aí, nesse tópico, no meio disso tudo, uma outra coisa que eu queria trazer aqui é sobre o livro até que eu tô lendo esse livro aqui, gente, ele se chama O Ato Criativo, Uma Forma de Ser. Ganhei ele de presente da Gabi também. E esse livro ele fala muito sobre, obviamente, criatividade, mas a conexão que eu queria trazer com ele neste assunto aqui é para falar justamente sobre como a vida é cíclica, naturalmente não só nós seres humanos, mas o universo no geral muda, ele é cíclico. É assim, intranscritível que consequentemente tudo vai mudar, não tem como. E a natureza ela muda por si só. As estações, chegou a primavera, a árvore está florida. Chegou o outono, a árvore vai estar com as folhas no chão porque é a natureza da árvore, ela não resiste. Ai, mas eu preciso continuar deixando essa folha aqui, se a folha não voltar na estação que vem? O que eu faço? Ela simplesmente confia que a folha vai voltar e que se não voltar, ela vai viver sem a folha. Essa é a lógica da árvore, da natureza. E nós, seres humanos, ainda resistimos a essa mesma natureza e a essa mesma mudança que, consequentemente, sempre vai acontecer. Eu separei uma citação do livro, que está bem no comecinho, que diz justamente assim, que o universo funciona como um relógio. Para tudo há uma estação, e uma hora para cada propósito sobre o céu. Hora de nascer, hora de morrer, hora de plantar, hora de colher, hora de matar, hora de curar, hora de rir e hora de chorar. Hora de construir, hora de demolir, hora de dançar, hora de prantear, hora de jogar pedras fora e hora de juntar todas as pedras. Então, esse trecho ele diz naturalmente de que tudo aquilo em que está ao nosso redor, o local, o universo onde nós habitamos vai mudar. E aqui traz a conexão a se tudo muda porque você resiste à mudança. Porque nós, como seres humanos, e aqui não estou falando você, estou falando também de mim, por que a gente resiste tanto à mudança que naturalmente vai acontecer? Eu vi um post essa semana no Instagram, até republiquei ele, gostei muito que ele falava sobre uma lenda japonesa, e aí no fim do post ele falava: confie no desvio do caminho. Então, talvez a mudança que você esteja adiando tanto viver seja justamente a mudança em que você precisa contemplar. Talvez ali seja essa questão em torno do meio disso tudo. Além de existir, obviamente, essa resistência no meio
questão. E aí eu trago aqui também, eu participei de um treinamento final de semana há umas 2, 3 semanas atrás, e ela falava muito sobre sobreposição de contexto. É um termo ali, algo que existe dentro da psicologia. Psicólogos que estiverem escutando, minhas amigas psicólogas que estiverem escutando, saberão falar muito melhor sobre isso, mas fala sobre responder à vida nova com padrões antigos. Você responder à vida nova que você vive do mesmo modo que há 10 anos atrás. É como se você pegasse um idoso e aí você falasse pro idoso: olha, agora você tá vivendo aí nessa vida, mas você não pode viver, você tem que fingir que você não tem nem um pouco desses 60 anos de experiência que você tem. Você vai colocar um idoso para habitar o corpo de um idoso com a mentalidade de uma criança de 7 anos. O idoso ele não vai ter corpo para isso, porque uma criança de 7 anos vai querer correr, pular, ele já não vai ter mais o corpo para isso, e ao mesmo tempo ele não vai ter toda a experiência e a bagagem emocional que a vida dele contemplou ter. Então não tem como você viver a tua vida nova com os padrões antigos. Você consequentemente vai entrar em um ruído e uma incoerência muito grande de vida que vai te causar ansiedade, estresse, sobrecarga. Eu acho que a exaustão emocional aqui é o fator principal. Por quê? Porque isso suga a energia. Suga a energia, você vê que a vida te pede mais e que você não tá conseguindo indo mais. Por que você não tá conseguindo ir no mais? Porque você tá tentando responder a vida nova com a tua versão de antes. Aqui é que entra o luto. Você vai precisar desapegar do que existiu naquele momento, entender que ele foi você, que ele faz parte de quem você é, mas que você não consegue mais viver a tua vida nova com a versão que um dia você já foi. Naturalmente, o ser humano vai precisar e vai enfrentar, vai conviver com diversas versões ao longo da vida. E convivendo com diversas versões ao longo da vida, você vai ter que entender que todas essas versões vão exigir algo de você que as outras não exigiram. E aí você vai ter que desapegar dessas outras coisas. Talvez em algum momento da tua adolescência você vai precisar se dedicar mais aos estudos. Talvez em algum momento da tua vida adulta você vai precisar se dedicar mais ao trabalho. Talvez em algum momento da tua vida adulta, como eu, você vai precisar se dedicar e parar um pouco de trabalhar para viver um pouco mais a vida. E aí você vai se dedicar à sua família, à construção do seu lar. Talvez você vai precisar se dedicar a ser mãe e cuidar dos seus filhos. Talvez você vai precisar parar a tua vida porque algo te trouxe alguma circunstância em que você vai ter que cuidar da tua saúde e aí você vai ter que parar tudo para cuidar da tua saúde agora. E se você não cuidar da tua saúde naquele momento, não vai ter como, porque a vida está exigindo uma nova versão. Ah, mas se eu nunca cuidei da saúde antes, por que eu vou ter que cuidar agora? Sempre deu certo desse jeito, continue não cuidando. Em algum momento a vida vai te obrigar a cuidar, porque o ciclo natural do universo vai exigir a transformação, vai exigir a mudança. Uma árvore, ela tem um fruto, e o fruto, ele não cai da árvore verde. O fruto amadurece, faz parte naturalmente do ciclo de vida da árvore, do fruto. Ele plantar a sementinha, nascer a árvore, o fruto crescer, o fruto ficar verde, aí o fruto amadurecer, então ele cai da árvore. O fruto não cai verde da árvore já pronto para consumo, ele não faz parte da vida útil daquele fruto conviver desse modo. Então, talvez para encerrar aqui esse podcast e aqui trazer um pouco mais dessas reflexões e também finalizar a volta para esse podcast, talvez trazer aqui como ponto que o amadurecimento da nossa vida seja de fato entender que existem diversas versões nossas a serem vividas e que todas essas versões precisarão passar por nós e que nós vamos precisar vivê-las sem deixar com que as outras coisas em que um dia foram nossas entrem no meio das coisas que virão a ser nossas. Não deixar com que o passado atrapalhe o seu futuro e que esses dois te impeçam de viver o presente. É um tempo, tudo no teu tempo, assim como a natureza nos ensina, tudo no teu tempo, mas que você não pode deixar com que coisas antigas e o medo de que essas coisas nunca voltem a ser como antes, ou o medo de
não conseguir mais se identificar com quem você não sabe que está se tornando, porque aqui é de novo o desconhecido, o imprevisível, o movimento da vida, diferente da previsibilidade que naturalmente nós queremos, mas que você vai ter que enfrentar tudo isso para naturalmente viver. Ai, gente, se você tá vendo esse podcast aqui pelo YouTube, não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu ponto de vista e o seu comentário aqui no nosso Instante de Alma, me falar um pouquinho do seu ponto de vista sobre tudo isso. E se você tá me acompanhando pelo Spotify, nos seguir aqui no Spotify, no podcast, deixar também o seu ponto de vista e o seu comentário. E um último adendo é me acompanhar também lá no Instagram, onde eu vou mostrar tudo isso daqui, todo o meu ponto de vista, todo o meu instante de fato, em um instante, em tempo real e documentando toda a minha trajetória.